Olá, eu sou Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E nós vamos ler mais um devocional do livro Caminho, do autor Stanley Jones. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler semana 29, segunda-feira. E o tema de hoje é: Senhor, ensina-nos a orar. Existem duas referências bíblicas, e essas duas referências são muito conhecidas nossas. Lucas 11, de 1 a 4 e Mateus 6, de 9 a 13. Eu vou ler com vocês Lucas 11, de 1 a 4. E diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Em Mateus 6, nós lemos a oração mais completa do Pai Nosso. E o texto, então, a devocional de hoje diz assim: Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Em particular, e seus discípulos com ele. Fisicamente, eles estavam juntos, mas na verdade estavam separados. Ele tinha um segredo que os discípulos não partilhavam, e o segredo era a oração. Ele orou e ele era poder. Eles não oravam e não tinham poder. Ele estava sempre são. Eles estavam sempre doentes de si mesmos e dos outros. Jesus era magistral, passando de uma tarefa a outra. Os discípulos se atrapalhavam com as tarefas mais simples. O menino endemoniado tinha um quadro mais forte de possessão demoníaca do que os discípulos tinham de possessão divina. Por isso, eles não puderam resolver a situação. Referência a Mateus 17 e Marcos 9. Eles não eram possuídos por Deus, porque não eram possuídos pela oração. Assim, pediram a Jesus que compartilhasse o seu segredo. Senhor, ensina-nos a orar. E ele lhes ensinou o Pai Nosso, que seria melhor chamado a oração dos discípulos. É a essência da oração correta. A oração divide-se em duas partes: o lado de Deus e o lado do homem. Parte número 1. Pai nosso, o teu nome, o teu reino, a tua vontade. Parte número 2. Dá-nos, perdoa, não nos deixe cair, livra-nos. A primeira parte é o realinhamento e a segunda, o resultado. Na primeira parte, realinhamos a vida ao nosso Deus, ao nome de Deus, ao reino de Deus, à vontade de Deus. Na segunda parte, obtemos o resultado. Deus nos dá, nos perdoa, não nos deixa cair, nos livra. Estas são as batidas alternadas do coração da oração. Realinhamento, resultado. Realinhamento, resultado. E cada lado da batida cardíaca é igual. 4 aspectos para o realinhamento e 4 para o resultado. Em outras palavras, você obtém maior resultado à medida que houver maior realinhamento. Quanto mais você realinhar seus propósitos aos propósitos de Deus, mais resultados você obterá. A ênfase, então, deve ser dada ao realinhamento, e o resultado será consequência por si só. Se você está sempre olhando para os resultados, está tomando o lado errado das coisas. Olhe para os meios
e os fins cuidarão de si mesmos. Você tem uma responsabilidade, disse Deus a um santo de nossos dias, e apenas uma responsabilidade: viver em união comigo. Quando ele viveu em união com Deus, o próprio Deus se encarregou de cuidar de todo o resto. Ele demonstra, como Cristo, indiferença aos resultados. Foi dito de um cristão que olhava para os meios. Os resultados vieram por si mesmos. Aprenda a primeira parte do Pai Nosso, e a segunda parte será consequência. Ó Cristo, como tu és amorosamente sábio, tu sempre colocas as primeiras coisas em primeiro lugar, e depois os resultados sempre surgem. Sem descanso, olho para os resultados e nada vem. Perdoa-me e ajuda-me. Amém. Afirmação do dia: a minha alma descansa somente em Deus. Salmo 62, versículo 1. Interessante como nós vivemos focados em resultados. Nós oramos esperando resultados. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós esquecemos da coisa principal, que é o realinhamento. As duas coisas andam juntas, essa batida do coração, mas nós precisamos, em primeiro lugar, focar em Jesus. Os discípulos, eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. E essa oração está aqui para mim e para você. E nós podemos aprender essa oração. A diferença entre Jesus e os discípulos, ela era notória. Jesus, ele tinha o segredo, a oração. Por ocasião, quando é relatado aqui na devocional de hoje, quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, o autor aqui, de uma forma tão até cômica e lúdica, ele diz que eles não estavam possuídos de Deus. E muitas vezes nós estamos tentando viver assim. Nós queremos o resultado, mas nós não nos apropriamos de Deus. Nós não vivemos em união com Cristo. Stanley Jones acredita que a oração do Pai Nosso deveria ser chamada a oração dos discípulos, e que existem dois lados, duas partes. A parte de Deus, onde existirá um realinhamento ao Pai. É o Pai Nosso, é o teu nome, é o teu reino, é a tua vontade. E existe a segunda parte, que é o resultado, que é o que a gente vai ver na forma concreta. Deus vai nos dar, Deus vai revelar a fonte, Ele é a fonte. Deus vai perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Deus não vai nos deixar cair em tentação. Então, Deus é a nossa proteção, é Ele que nos liberta, Ele vai nos livrar do mal. Existe um resultado. Então, como se fosse a batida de um coração, um pulsar, eu diria até um padrão de funcionamento saudável. Realinhamento, resultado. Realinhamento, resultado. E o autor é tão claro aqui que ele diz que quanto maior esse realinhamento, maior o resultado, maior é a consequência. E você inicia o seu dia já focado em Jesus, reconhecendo a sua presença e assumindo a sua responsabilidade, que é viver em união com Cristo. E enquanto eu li a oração de hoje, me veio à mente Mateus 6, versículo 33, um texto tão conhecido. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quanto maior o realinhamento, maior o resultado. Você tenha um dia abençoado, focado em Cristo Jesus, realinhando o tempo todo a sua vida para que você possa estar cheio de Cristo Jesus, possuído de Deus, e assim você vai ver os resultados. Deus abençoe seu dia.